Tudo o que sobe deve cair. Uma bola que você joga para cima, uma maçã que cai de uma árvore, ou até mesmo quando você está pulando em uma cama elástica. Mas por quê? Vamos explorar uma das forças mais importantes do universo, algo que todos estamos vivenciando agora, mesmo sem perceber. Vamos desvendar juntos o poder da gravidade. Normalmente pensamos na gravidade como uma força entre objetos com massa, e é simples compreender essa força quando a experimentamos ao pisar em uma balança para determinar nosso peso. O número na balança representa a atração gravitacional da Terra sobre a sua massa ou o seu peso no planeta Terra. Quando se trata da gravidade no cosmos, podemos imaginar a gravidade do Sol mantendo os planetas em suas órbitas. E todos sabemos que existe uma forte atração gravitacional perto de um buraco negro. Mas afinal, o que é realmente a gravidade? Dois dos mais famosos cientistas da história passaram suas vidas fazendo pesquisas sobre como a gravidade funciona. Isaac Newton foi o primeiro deles. Todos nós já ouvimos falar de Newton, que durante o seu tempo foi considerado um verdadeiro semideus da física, e sobre a história da maçã caindo em sua cabeça. Bom, isso não aconteceu de verdade. Na realidade, Newton viu uma maçã cair de uma árvore e começou a questionar o porquê de isso ter acontecido. Em primeiro lugar, ele se perguntou por que a maçã caía para baixo e não para cima ou para os lados. Então, imaginou que deveria existir uma força entre os dois corpos que agia puxando um em direção ao outro. O que Newton presumiu é que, considerando que todos os objetos do universo possuem massa, sempre haverá uma atração entre dois objetos, ou seja, toda a massa atrai todas as outras massas. Ele também percebeu que a força gravitacional de um objeto varia de acordo com a sua massa. Um objeto com massa maior tende a puxar um objeto mais leve para o seu lado, e que quanto maior a distância entre dois objetos, menor é a força gravitacional. A força da gravidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Isso significa que se a distância entre dois corpos aumentar 2 vezes, a força gravitacional diminuirá 4 vezes. Se a distância aumentar 3 vezes, a força diminui 9 vezes. Newton então passou anos estudando e aperfeiçoando suas teorias sobre os fenômenos relacionados com a gravidade. Para explicar os efeitos dessa força, ele desenvolveu a teoria da gravidade em sua famosa obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Tudo acontece exatamente como Newton disse. A Terra orbita o Sol, a Lua orbita a Terra e o próprio universo funciona de acordo com a gravidade de Newton. Então, tudo estava explicado. As ideias de Newton foram aceitas por toda a comunidade científica na época porque tudo se encaixava perfeitamente. Mas restou uma grande questão sem resposta. A distância entre o Sol e a Terra é de 150 bilhões de quilômetros. Como seria possível uma força atuar através de uma distância tão grande? Para ilustrar o problema, imagine um garoto chutando uma bola. Existe contato entre ele e a bola. Portanto, há contato físico que faz a bola se mover. Mas entre o Sol e a Terra existe uma grande distância. Nesse caso, os cientistas gradualmente questionaram a natureza e o tipo de força que causaria uma ligação entre objetos tão distantes. É aqui que Einstein entra em cena. Segundo ele, a gravidade não é uma força. Mas como isso pode fazer sentido? Por que vemos todos os objetos sendo atraídos entre si, se não existisse uma força aproximando esses objetos? Por que isso acontece se não há gravidade? Então, o que está causando isso? A explicação proposta por Einstein, embora não compreendida por ninguém na época, foi a descoberta que o elevou ao posto de um dos cientistas mais importantes da história. Então, qual foi essa descoberta?
Nosso universo parece vazio, mas na realidade os espaços não estão realmente vazios. A estrutura do universo pode ser representado como um tecido. Esse tecido, em formato de folha combinado com tempo, é conhecido como espaço-tempo. Einstein explicou que o que conhecemos como força da gravidade é resultado de curvas no tecido do espaço-tempo. Para exemplificar, imagine um tecido em uma superfície perfeitamente esticada. Agora vamos colocar um homem gordo sentado no meio dele. Em seguida, vamos posicionar um homem magro sentado na borda do tecido. O que deverá ocorrer? O tecido se dobrará na parte onde está o homem gordo e o homem magro será puxado em direção ao homem gordo. O homem gordo não está exercendo nenhuma força e, mesmo sem ter sido tocado, o homem magro é atraído na direção do homem mais gordo. Da mesma forma, a gravidade age sobre tudo no universo. À medida que o Sol curva o espaço-tempo, a Terra é atraída por ele. Não é apenas uma força, mas sim a curvatura do espaço que afeta os objetos próximos. A massa curva o espaço-tempo e o espaço-tempo faz a massa se mover. Atualmente pode parecer que Einstein já decifrou todos os mistérios da gravidade e, de fato, existem muitas provas que apoiam a relatividade geral, mas os cientistas procuram uma solução para uma grande pergunta sem resposta. Na sua forma atual, a relatividade é incompatível com a mecânica quântica. A gravidade quântica procura descrever o comportamento da gravidade na escala dos átomos. Nessas escalas, ainda não existe uma teoria que seja universalmente aceita e comprovada. A gravidade, como a conhecemos hoje, simplesmente é incompatível. Então, o próximo objetivo dos físicos é desenvolver uma teoria que explique o comportamento da gravidade, tanto nas escalas cósmicas quanto nas quânticas. Por ora, estamos aguardando o próximo gênio da física que irá desvendar o que Einstein não compreendeu sobre a gravidade. Se você é apaixonado por exploração espacial e quer ficar por dentro das últimas notícias sobre o universo, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber atualizações regulares sobre os mistérios do espaço.